Sejam bem-vindos ao canal Refúgio Teológico e também seja bem-vindo à disciplina do curso de Teologia do Antigo Testamento. Meu nome é Luciano Firmino e estamos dando continuidade a esse trabalho aqui na internet, onde o nosso livro de base, tá, é Teologia do Antigo Testamento. Vocês podem ver aí, ó, vou mostrar aqui a vocês, tá? Onde nós vamos passar mais ou menos 10 meses estudando esse livro. Ele tem em torno de mais ou menos de 500 páginas, quase 50. E a ementa do curso, ele trabalha justamente aqui na parte de trás do livro. E esse livro, ele vai fornecer, né, ao leitor, ao estudante de teologia do Antigo Testamento, uma compreensão mais óbvia e essencial da natureza da toda a teologia do Antigo Testamento, de uma forma íntima, para assim fazer bem entendido a essência dessa disciplina. Então, um grupo de estudiosos do Seminário Teológico de Dallas, eles se uniram com o objetivo de compor este livro que nós estamos estudando, editado por Roy Zuck. Então, cada um desses teólogos, escritores, vai analisar a revelação, ou seja, a teologia do Antigo Testamento, conforme ela aparece cronologicamente dentro do cano, né, dentro da inspiração divina, fazendo com que o leitor, né, perceba a revelação da verdade de Deus, né, pontualmente, seguramente, né, enfaticamente, no decorrer dos longos séculos. E no livro, como já falamos a vocês, ele vai trabalhar especificamente a teologia do Antigo Testamento, do Pentateuco, a teologia de Josué, de Ruth, né, a teologia de Juízes, a teologia de Samuel, de Reis, a teologia de Crônicas, a teologia de Esdras, a teologia de Neemias, de Esté, a teologia dos livros sapienciais e cantares de Salomão, a teologia dos Salmos, a teologia do profeta Isaías, a teologia do profeta Jeremias, de Lamentações de Jeremias, a teologia de Ezequiel e de Daniel. Então temos também a teologia dos profetas menores. Então ele vai fazer toda uma pesquisa, realmente uma análise de cada teologia e assim concluir uma teologia do Antigo Testamento. Um livro fantástico. Ele é bem interessante, cheio de informações e tem mais ou menos aqui, pessoal, exatamente 400 e deixa eu ver aqui, 460, 468 páginas de conhecimento. Por ser um livro complexo, por ser um livro vasto, né? E alguns talvez não possam compreender a linguagem que ele tem, uma linguagem mais sofisticada em alguns momentos e outras assimilar. Como eu disse a vocês, nosso canal ele vai trabalhar aqui em trazer, agregando mais informações para vocês poderem desenvolver melhor essa reflexão, esse estudo sobre teologia do Testamento. Então, eu vou trazer aqui para vocês esse livro em PDF, são 60 páginas, e ele vai resumir quase tudo que esse livro aqui que nós estamos estudando vai trabalhar. Ou seja, vamos dar uma pausa no livro de Roizuki, tá? Para a gente poder fazer um resumo geral através desse livro do Antigo Testamento sobre o desenvolvimento teológico da doutrina do Antigo Testamento. Após o término desse conteúdo aqui, que são mais ou menos 60 páginas, nós iremos retornar então para esse trabalho aqui, esse livro base, e assim vocês vão ter uma percepção mais atenta ao conteúdo que será exposto. Não que uma vez ou outra iremos voltar a esse livro, independentemente se nós terminamos ou não essa leitura, mas que eu vou traçar relações, né, para vocês entenderem melhor a teologia do Antigo Testamento, tá bom? Então, esse aqui que vocês estão vendo aqui, em PDF no vídeo, é apenas para complementar, né, o entendimento de vocês a respeito da teologia do curso, teologia do Antigo Testamento. Vamos verificar aqui o sumário. Veja que o sumário ele vai trabalhar muita coisa. Veja que ele vai trabalhar a teologia do Velho Testamento, definição e conceito, segundo alguns teólogos, recursos sobre
os métodos de teologia do Antigo Testamento, o problema da metodologia, o criticismo bíblico, temos também método histórico-crítico, método histórico-gramatical, método alegórico, método segundo Kaiser, enquadramento da teologia do Antigo Testamento. Veja que coisa interessante. A divisão da história da salvação através da teologia da aliança, a história das origens, a história do patriarcal, a saída do Egito, a revelação de Deus no Sinai, a travessia do deserto, o ponto de vista sobre Moisés e seu ofício, a dádiva da terra de Canaã, o período histórico da teologia do Velho Testamento. Aí vamos ver aqui, ó, a era pré-patriarcal, a era patriarcal, a era mosaica, a era pré-monárquica, a era monárquica, a busca por uma teologia do Antigo Testamento, questões importantes sobre a revelação, como Deus se revela no Antigo Testamento, de que forma isso acontecia, a teologia histórica e a teologia do Antigo Testamento, uma teologia da história em Daniel, a doutrina da criação, teologia referente à criação, o tempo da criação, o ato da criação, o autor da criação, a doutrina de Deus. Temos também que atributos da personalidade de Deus, os atributos, a atributos da sua grandeza, a doutrina do homem e do pecado, a criação do homem, espírito, alma e corpo, a faculdade distinta do homem, tentação e queda do homem. Aqui, ó, a propensão para o pecado, a queda do homem através do pecado, as consequências da queda. Temos também a doutrina da salvação, os 2 passos para a salvação, os elementos básicos para a salvação, a natureza da salvação, os meios divinos para a santificação, o fundamento da escatologia do Antigo Testamento. Só uma observação. Se você quiser fazer conosco um curso específico de escatologia, nós temos uma pós-graduação em escatologia, tá? Então fica à vontade aí para entrar em contato conosco pelo telefone que está aqui no vídeo e a gente passa mais informações. E também, se não quiser nos ajudar enviando Pix, fazendo oração, compartilhando esse vídeo, será fantástico e assim a gente pode progredir juntos nesse conhecimento. Bem, o trabalho diz assim: morte no Antigo Testamento, Sheol no Antigo Testamento, ressurreição no Antigo Testamento, o Filho do Homem no Antigo Testamento, o Reino de Deus no Antigo Testamento, as 70 semanas de Daniel, 9 ao 27, o Dia do Senhor no Antigo Testamento. Então, é um resumo geral, né, do Antigo Testamento, da teologia do Antigo Testamento. Nós vamos ver aqui, tá? E depois iremos retornar ao nosso livro de base, que é Teologia do Antigo Testamento, ditado por Royzuki, tá? E paramos aqui na aula anterior. Página 19 é uma teologia do Pentateuco. Em breve retornaremos ao livro, tá? E vocês que quiserem fazer o curso conosco, vocês irão receber esse livro, tá? Após 4 meses, isto é, no 5º mês, vocês vão receber esse livro, tá bom? Quando vocês fizerem a matrícula, né, enfatizar o pagamento e preencher ficha e ficar conosco até o término do curso, tá bom? Vamos ver aqui. Vamos ver a apresentação. Aqui, esse material é o material que eu estou extraindo do Instituto Logos, tá? Onde eu fui no mestrado. E aqui eu vou passar um pouco mais à frente. Então, os materiais que eles oferecem é simples, mais completa, de rápida assimilação, contribuindo para o desenvolvimento bíblico, teológico e ministerial para desenvolver competências, habilidades e aplicar os conceitos fundamentais e práticas na área ministerial, possibilitando você atuar em favor do reino de Deus com uma excelência. Nosso objetivo com esse material é levar você a aprofundar-se no conteúdo, possibilitar o desenvolvimento de sua autonomia em busca de outros cursos, de outros conhecimentos necessários para a sua formação bíblica, teológica e ministerial. Portanto, nossa distância nesse processo de crescimento e construção do conhecimento deve ser apenas geográfica. Utilize todos os materiais didáticos e recursos pedagógicos que disponibilizamos para você. Aqui ele vai falar sobre o instituto dele, mas iremos aqui verificar apenas o conteúdo do livro, né? Conceitos e definição. Tá? Por quê? Quando a gente todo curso que seja que você puder imaginar, ele tem que trabalhar conceitos e definição. Por quê? Porque quando você vai evangelizar, quando você vai defender a fé, quando você vai até mesmo pregar,
a sua mensagem, a sua comunicação, ela tem que ser realmente voltada a um conceito, uma definição de termos, né? Não que exatamente seja através de uma linguagem muito científica e também não através de uma linguagem pobre, tá? Tem que ser equilibrada, né? Ou seja, quando você se comunica dentro do aspecto escriturístico, você tem que ser realmente objetivo. Não que em outras linguagens você não deva ser, mas é mais necessário ser muito objetivo do que você está falando. Por exemplo, um exemplo, tá? De conceito e definição. Nós sabemos que, infelizmente, a igreja presbiteriana ela ainda conserva uma prática pagã, que é o batismo de crianças, né? Ou a prática católica. Isso é antibíblico, ainda que seja uma igreja reformada. Por quê? Eles pensam que a aspersão ou batismo infantil e o termo batismo, eles vão conceituar e vão definir dentro de uma teologia para defender essa prática. Então, nós que não acreditamos no batismo infantil de crianças, de bebês nascidos, muito menos na aspersão, usamos a palavra batismo aparentemente de igual modo, porém não é isso. Batismo realmente no Novo Testamento, na aliança bíblica, era imersão e não tem conexão nenhuma com batismo infantil, evidência nenhuma, literal, exemplo nenhum, né, ênfase nenhum. Então há uma confusão, né, porque se pensa que essa palavra batismo e a sua definição é a mesma para batizar crianças. Isso está muito distante da realidade. Então é necessário realmente definir o que se quer dizer com batismo. Então, aquele indivíduo, ou aquela organização, ao perceber essa definição, esse conceito que vai, obviamente, divergir das práticas e do pensamento da palavra em si, não terá se vai ter como realmente sustentar o argumento que aparentemente e de fato é falso, que é o batismo infantil. Bem, então, alguns não sabem que a teologia é uma ciência. A teologia não é apenas um blá blá blá, né? É uma ciência, né? Então ela tem uma metodologia, ela tem uma linha de pensamento, né? Então a teologia é uma ciência que trata do nosso conhecimento de Deus e das coisas divinas. A teologia abrange vários ramos. Temos a teologia exegética, né? Temos a teologia histórica, veja, teologia exegética. Teologia exegética vem da palavra grega que significa extrair. Essa teologia procura descobrir, ou seja, que é o oposto de inventar. Ela vai descobrir o verdadeiro significado objetivo presente no texto bíblico. Tá? Isso é a teologia exegética. Por quê? Porque a teologia ela é uma ciência. Ela simplesmente não existe apenas por existir. Ela tem uma justificativa. Então, nós temos aqui também a teologia histórica. Então, envolve o estudo da história da igreja e o desenvolvimento da interpretação doutrinária. Então, o estudo da história da igreja, iremos ter, né, até temos alguns vídeos no canal, mas é muito pouco, mas iremos organizar isso, porque nós estamos oferecendo nosso curso básico em teologia e o curso bacharel, tá? Necessário também ter realmente história da igreja e o desenvolvimento dessa interpretação. Então, nós temos a história da igreja e a interpretação, né, dentro do aspecto da teologia histórica, para compreender e também justificar uma certa doutrina, né? Como, por exemplo, Trindade, por exemplo. Usamos a história e as interpretações asseguradas, né, desse fato. Temos também aqui a teologia dogmática. Né? O que é isso? É o estudo das verdades fundamentais da fé, como se nos apresenta nos credos da igreja. Então, a história, né, a teologia histórica, ela possui credos, possui artigos de fé. Infelizmente, a comunidade cristã evangélica deixou essa herança enterrada por conta de algum tipo de distúrbio, né? Mas aqui vocês estão recebendo mais atenção, mais conhecimento, mais informação sobre esse tema. Também temos a teologia bíblica, pessoal. Então ela traça o processo ou o progresso da verdade através de diversos livros da Bíblia.
descreve a maneira como cada escritor, ao apresentar as doutrinas mais importantes. Ou seja, quando a gente vai definir o que realmente é a doutrina bíblica, nós consultamos os escritores bíblicos no que eles dizem realmente sobre aquele assunto e que se conecta assim, muito com a teologia sistemática. Aí você vê aqui, ó, teologia sistemática. Ela vai ser uma abordagem mais filosófica, né? É um ramo de estudo conectado aos ensinamentos concernentes específicos a Deus e aos homens e são agrupados sistematicamente em organização muito em tópicos e subtópicos. Então, devido à vastidão de assuntos e à profundidade dos mesmos, bem como curto espaço de tempo para exposição, estamos deparando com uma grande dificuldade. Outra dificuldade é a falta de familiaridade com o Velho Testamento, a negligência ao estudo do mesmo que tem causado muitos embaraços ao leitor da Bíblia. Muitos, hoje em dia, não têm mais vontade de fazer nem sequer uma leitura do Antigo Testamento por acreditar que isso está ultrapassado ou que não é necessário. Outros usam o Antigo Testamento para justificar falsas doutrinas, como, por exemplo, a guarda do sábado, por exemplo, a seita da Igreja Adventista. Outros usam o Antigo Testamento para justificar o seu ceticismo, mas esquecem realmente qual é o significado verdadeiro da teologia do Antigo Testamento e a sua ênfase e seu objetivo. Então, facilitando esse estudo, vamos dar aqui uma introdução de algumas doutrinas, visto que serão abordados mais profundamente quando estudo de referência da doutrina. Então, o Velho Testamento é a parte preparatória de Deus para as revelações maiores e mais profundas ao homem. Por isso é especial. Deus providenciou uma revelação e mostrou seus diferentes métodos. Então, houve métodos que o Antigo Testamento ele mostra, né, a intervenção, a ação, e o cuidado, enfim, a soberania de Deus através de vários meios, né, que a gente nem sequer pode assim imaginar, mas isso de fato aconteceu. Um dos primeiros meios da sua intervenção é muito interessante que ele vai passar por sonhos. Veja aí, temos Joel 2,28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Jeremias 23:32. Eis que eu sou dos que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e com suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem os lhe dei ordem, não trouxeram proveito a este povo, diz o Senhor. Visões, Atos, você vê aí Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 31. Então Moisés, quando viu isso, se maravilhou na visão, e aproximou-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, uma visão espiritual. Veja bem, apareceu em Isaías 6:1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor sentado sobre um salto, sobre um trono, e o seu séquito enchia o templo. História. A melhor forma de revelação de Deus ao homem, sem dúvida, é através da história, através da convivência com Deus, através das experiências de corrida com Ele. Ou seja, esse método é um dos mais interessantes, porque aqui percebemos realmente, literalmente, como o passado foi preservado, foi cuidado, ele foi realmente básico, ele foi realmente controlado por Deus, para que as suas escrituras e a sua revelação, a sua manifestação pudesse ser conhecida no mundo todo. Então, o primeiro livro a utilizar o título Teologia do Testamento provavelmente foi o Theology that Old Testament de Guilherme Bowie, em 1796. A disciplina e sua forma moderna iniciou no fim da década de 1700, com o intuito de liberar o estudo teológico da Bíblia dos cardeais de teologia dogmática e seu uso incorreto para sustentar suas crenças. A apresentação da teologia no Testamento recebe cor própria, que depende do seu ponto de vista, do contexto e da preparação do autor.
É necessário, então, estar consciente dos perigos da subjetividade e permitir que os dados do testamento falem por si só. No Antigo Testamento, o termo cristão não é utilizado pelos judeus. Os judeus geralmente utilizam a palavra ou o termo Bíblia hebraica, a Bíblia, a Escritura ou a Tanakh. Acrônico, acrônimo derivado do nome de três partes da Bíblia hebraica, que é Torá, Nebiim e Ketubim, que é Mei, a Torá, o Pentateuco, profetas, que é os Nebiim, e os escritos, que é o Ketubim. Então isso, eles tinham outra forma de chamar, né, o Antigo Testamento. Então eles chamavam de Bíblia hebraica, ou Torá, Nebiim e Ketubim. Já o termo Antigo Testamento é um termo cristão. No Novo Testamento, faz uso teológico do Antigo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento. Na terceira mão, não mostra nenhuma relação direta com o Antigo Testamento. O próprio Senhor Jesus faz uso teológico do Antigo Testamento para constante para referir-se a si mesmo. Esse capítulo será abordado na definição da história da teologia bíblica do Antigo Testamento. Adicionalmente, apresentar-se-á o problema da metodologia no estudo da teologia do Antigo Testamento e do ensino bíblico em alguns dos métodos de interpretação das Escrituras. Então, a teologia bíblica é definida a partir da distinção que existe entre teologia sistemática e teologia das religiões. A proposta fundamental da teologia bíblica é a construção de uma teologia a partir das Escrituras, de modo indutivo, sem dependência das categorias definidas pela teologia sistemática e dogmática. A teologia bíblica parte unicamente das Escrituras, igualizando os dados a partir da lógica interna do pensamento bíblico. É essencialmente escrita, mas pode também tornar-se normativamente ao integrar sobre o valor do texto bíblico para o intérprete de hoje. Então, existe a diferença da abordagem entre teologia sistemática e bíblica. Na escatologia, por exemplo, a teologia bíblica fundamenta suas discussões nas extensões bíblicas entre o já e o ainda não, do reino de Deus, escatologia realizada e escatologia futurista. A teologia sistemática, por sua vez, pode separar divisões como pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo e pré-tribulacionismo. Especificamente, a teologia bíblica do Antigo Testamento é o ensino acerca de Deus, da Escritura de Israel. Trata-se de uma disciplina essencialmente cristã, devido à visão de Jesus tinha de si mesmo em relação ao cumprimento da promessa e esperança verotestamentária, também vista pela igreja primitiva e pela igreja atual. Agora nós vamos verificar a teologia do Velho Testamento. Então a gente vê que ao estudar a teologia do Velho Testamento, nós precisamos da teologia bíblica, da teologia exegética, da teologia histórica, da teologia cultural, da teologia das religiões, da teologia sistemática, tá? Mas que venha a ser predominantemente enfatizada a teologia bíblica, porque ela vai extrair apenas dos textos, das narrativas, das descrições preservadas dos seus livros do Testamento, aquilo que for interessante e necessário para o conteúdo e entendimento da teologia do Testamento. Não que as outras teologias fiquem de fora, né? Mas elas vão se relacionar de uma forma direta ou indiretamente. Então, o conceito de teologia do Antigo Testamento está lançado ao conceito de teologia. Por definição, se entendermos teologia como sendo o estudo de Deus e de sua revelação ao homem, consequentemente, a teologia do Antigo Testamento será o estudo de Deus e de sua revelação ao homem no Antigo Testamento. Ao considerarmos que do referência A pertencendo a, o substantivo teologia estaria subordinado ao Antigo Testamento, levando-nos a considerar uma teologia que pertence singularmente, unicamente, né, especificamente e exclusivamente ao Antigo Testamento. Entretanto, o título Antigo Testamento possui uma identidade especial, pois se reconhece o Antigo Testamento como uma unidade na Escritura Sagrada, na qual os cristãos combinam com e contrastam com o Novo Testamento. Portanto, a teologia do Antigo Testamento é o estudo de Deus e de sua revelação ao povo eleito segundo os escritos desse mesmo povo, e que, por conseguinte, se difere da revelação de Deus por meio de Cristo, ou seja, a revelação
de Cristo no Novo Testamento ela é completa, acabada, concluída e superior à revelação do Antigo Testamento, que foi através de sonhos, profecias, palavras, de profetas X, de anúncios, né, de visões, tá certo? Então, a revelação de Cristo, a pessoa de Cristo era a completa, e superior e suprema. É sabido, porém, que o Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros, tá, inspirados por Deus no cânon cristãos, escritos em época distinta por diferentes hagiográficos. Né? Quanto à literatura, o Antigo Testamento possui diversificadas características literárias que vão desde a prosa até o gênero apocalíptico, ou seja, o Antigo Testamento ele tem vários tipos de gêneros literários, né? São vários tipos de linguagem, expressões, né, idiomáticas, figura de palavra, né, metáforas, ironias, metomínias, né, e aspectos simbólicos, aspectos literais, cada um no seu respectivo livro, né, o que às vezes se relaciona mensagem de sabedoria. Então, realmente, o Testamento é rico, né? Consequentemente, a teologia do Testamento deve contemplar todas essas extensões, quer sejam temporais, culturais ou literárias. Não somos escusados de frisar que a teologia do Testamento se refere dentro da divisão da teologia conhecida como teologia bíblica. Essa, por sua vez, se ocupa também da teologia do Novo Testamento. O propósito da teologia bíblica, segundo Leide, é dispor a teologia encontrada na Bíblia em seu próprio contexto histórico, com seus principais termos, categorias e formas de pensamento. Isto posto, uma teologia bíblica do Testamento deve considerar o zero desenvolvimento da revelação divina do Testamento, a ser mais descrita do que prescritiva, isto é, descreve o conteúdo teológico do Antigo Testamento e não diretamente o processo de sua aplicação, atualização ou acomodação bíblica. O encadeamento lógico dessas proposições leva-nos à seguinte definição: teologia do Antigo Testamento é a disciplina da teologia bíblica que estuda a pessoa, atributos e a revelação de Deus e sua aliança com o povo eleito, considerando a progressividade da revelação, os escritos e estilos literários do cânon do Antigo Testamento. Embora redundante hoje ressaltar que a teologia do Antigo Testamento difere-se do estudo denominado Introdução ao Antigo Testamento, enquanto o primeiro se ocupa da teologia bíblica dos livros verotestamentários, o segundo trata dos aspectos pertinentes ao cânon, texto, data, autoria, composição, estrutura, comentário, descrito de cada livro, sem deter-se sua teologia específica. As duas disciplinas formam uma díade, singularmente necessárias para a compreensão do Antigo Testamento. Então, é necessário entender essas distinções, entender a sua relação, para compreender bem a teologia do Antigo Testamento. Vamos ver aqui também, ainda nesse vídeo, definição e conceito segundo alguns teólogos. O Dr. Asa Rhodes Cabet define teologia do Antigo Testamento como a teologia do Velho Testamento é o estudo dos atributos de Deus e o propósito das suas atividades na história e na vida do povo de Israel, de acordo com a doutrina da revelação divina dos livros sagrados desse povo. Temos também uma outra definição oferecida pelo estudioso R.K. Harrison, professor do Antigo Testamento do Wycliffe College, define a disciplina do Antigo Testamento como dessa forma: a teologia do Antigo Testamento esforça-se para expor, de modo mais ordenado possível, as linhas de declaração da verdade divina que ocorrem nesses escritos. Então, tais afirmações podem incluir revelações diretas ou proposicionais da parte de Deus a respeito de sua natureza e seu propósito, proclamações feitas por profetas e outros temas, ou aspectos específicos da Torá e do seu significado para os receptores. Segundo Paulo Francis Porta, a teologia bíblica do Antigo Testamento enfatiza a importância teológica dos diversos livros ao revelarem-se no desenrolar gradual da mensagem redentora. Outros autores que tratam da teologia do Testamento preferem conseguir essa definição da teologia bíblica em vez de considerar especificamente o título, pois existem muitas controvérsias
a respeito do tema. Então, Ralph Smith afirma que a literatura básica da disciplina nos últimos 50 anos tem demonstrado pouca concordância quanto à natureza, tarefa e metodologia dessa disciplina. De acordo com John McKenzie, na sua obra Teologia do Testamento, a teologia bíblica é uma disciplina ou subdisciplina no campo da teologia que carece de princípios, metodologia e estrutura para que receba uma citação geral. Nem mesmo existe uma definição geral do seu escopo. Concernente à definição, escopo e metodologia, o teólogo Gerhard von Rade, inclusive, pessoal, escreveu recentemente, eu vou ver se consigo adquirir essa obra, né? Esse aqui, Gerhard von Rade, deixa eu ver se eu acho, se não me engano, foi Teologia Bíblica, né? É um escritor reformado, tá? Deixa eu ver aqui na internet. Não sei se a internet vai ajudar aqui. Ele escreveu um livro, se não foi isso mesmo. Deixa eu ver aqui, só para confirmar. Se foi o Testamento, Teologia Bíblica, né? Teologia Bíblica. Teologia Bíblica. Também me confundo com outro. Existe teologia do Antigo e do Novo Testamento, pela Academia Cristã. Não, esse autor aqui não. Não é ele. Não é esse aqui que eu estou vendo. Mas. Foi Editora Vida, foi Editora. Eu vi esse autor em uma publicação, mas eu acho que escreveu, escreveu teologia bíblica, né? Então ele afirma que a teologia do Antigo Testamento ainda é uma ciência jovem, uma das mais jovens dentre as ciências bíblicas. Predomina a característica de não ter ainda havido um acordo perfeito quanto ao domínio que lhe é próprio. Deixa eu dar aqui. Eu acho que eu confundi que o autor ele não escreveu isso não, tá? Mas tudo bem. Então essa falta de consenso entre os teólogos a respeito do assunto tem suscitado certas disputas, né? Às vezes interessantes e às vezes desinteressantes. Um exemplo é o prefácio da quarta edição de Von Rade, onde ele justifica seu método diacrônico, responde ao teólogo Paul Gentel as críticas ao seu método. Consequentemente, a delimitação e a definição do tema conduzem a outra controvérsia não menos importante. O método empregado para se chegar a uma teologia realmente rica do Antigo Testamento. Então, não somente conceito de definição, mas um método realmente que consiga ser interessante para que essa teologia seja fiel, baseada na teologia. E assim a gente consegue entender melhor quando a gente vê aqui, esse curso sobre os métodos da teologia do Antigo Testamento. Quando o teólogo Hanson, uma teologia do Antigo Testamento pode ser formulada, pode ser concebida, pode ser criada, pode ser organizada com sucesso dessa forma. O significado que as palavras e os escritores tinham para aqueles que o receberam originalmente, a sua intenção, seu objetivo, né, deve estar firmemente baseada numa tradição tão fiel ao texto original quanto possível, considerando os problemas da transição textual e o fato de algumas palavras hebraicas ainda terem significado desconhecido. Manter o devido equilíbrio e do método de investigação histórico e objetivo e o conceito de uma revelação autorizada e definitiva de Deus de forma escrita. Por fim, o pensamento dos escritores do Antigo Testamento não deve restringir-se aos interesses que dizem respeito à religião ou à vinda dos hebreus antigos. Deve considerar parte da revelação contínua de Deus que chega ao seu ponto culminante na programação do Novo Testamento, a sua graça em leitura específica, exclusiva em Cristo. Então, segundo o teólogo Kaiser, eu particularmente não conheço esse teólogo, talvez, né, viu uma vez ou outra, mas não me recordo desse teólogo, né?
Kaiser Júnior, diz assim: a teologia do Antigo Testamento é uma disciplina mais exigente dos estudos veterotestamentários e que o escopo dessa disciplina tem desencorajado a maioria dos estudiosos, até mesmo aqueles que estão no fim de suas carreiras acadêmicas. Na próxima aula, nós vamos estudar um pouquinho sobre a metodologia do Antigo Testamento, né? Ou seja, o método da metodologia, portanto, o problema da metodologia. Né? Então, toda metodologia existe um problema e existe também a solução. Aqui nós vamos ver o problema da metodologia. Eu agradeço a vocês a sua atenção, a sua paciência. Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, do nosso canal, entre conosco, compartilhe, se inscreva, dê seu like, dê seu comentário. Então, estamos estudando o curso de Teologia do Antigo Testamento, tá? Deixa eu só fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Pronto. Estamos estudando aqui, ó, Teologia do Antigo Testamento, Roy Zuck, tá? Da editora CPAD. Então, nós estamos dando uma pequena pausa nessa leitura aqui desse livro e iniciamos uma leitura de um livro de 60 páginas, que é o resumo do Instituto Logos, né, onde eu fiz o curso de mestrado, e ele resume muito bem toda a teologia do Antigo Testamento, né? Obviamente com outras temáticas, mas que dá para a gente concluir essa leitura e voltar a esse livro e poder assim, entender a sua linguagem, a sua extensão, esse conteúdo vasto, tá? Então, convido você a estudar conosco Teologia do Antigo Testamento, a se inscrever, a se matricular e, após 4 meses de curso, você recebe esse livro novo em sua casa, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, compartilha, me seu grupo do WhatsApp e até o próximo vídeo, ok? Até mais.